meus caros, bom dia. Eu começo sempre, toda vez que me convidam para falar algo a respeito de Santo Tomás, eu começo sempre com uma saudação à Nossa Senhora, porque entre as acusações que sofreu Santo Tomás está a de não ter sido um mariano e de ter se voltado contra o dogma da Imaculada Conceição, que é de uma absurdidade extraordinária. Em primeiro lugar, porque o dogma só foi proclamado no século XIX, não havia o dogma. E a discussão a que se jogava, a que se lançava Santo Tomás, era a respeito de algo metafísico. Qual é o momento em que a alma racional é infundida, né? Era o momento daquilo que os escolásticos chamavam de animatio, animação, ou na conceptio, concepção. Então, em momento algum, ele questionou que Maria tivesse tido o privilégio, né, de ser privada da mancha do pecado original. Tratava-se de uma discussão metafísica, né? E quando se diz que Maria é nossa mãe, né, nós, os católicos aqui presentes, eu não sei se todos são católicos, mas os católicos aqui presentes tenham em vista que, e vou entrar direto no tema da personalidade, porque tem tudo a ver com aquela que seria a perfeita mulher. Quando se diz que Maria é nossa mãe, que ela é santíssima e não apenas santa, quer-se dizer com isto que ela participa da ordem hipostática, ou seja, a ordem hipostática. Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Isso é uma verdade de fé que não se descobre lendo Pitágoras, Aristóteles ou os pré-socráticos, né? Nós anuímos a isto com a nossa inteligência por fé, que é uma virtude teologal, ou seja, que nos foi dada do alto, não a adquirimos, e dizemos sim a este mistério. E ela foi o instrumento da consecução dessa ordem, porque subministrou a parte humana de Cristo. E por participar desta ordem hipostática superior, ela é dita santíssima e não apenas santa. Então ela é mais santa do que todos os santos reunidos no tempo e no espaço. Então, quando pedirmos algo a esta intercessora, tenhamos isto no nosso horizonte, nós, católicos. Pois muito bem, o tema da personalidade não me parece um tema de pouca importância, porque o habitual, sobretudo numa sociedade que perdeu todos os seus nortes, né, já não é uma sociedade com a forma mental de uma religiosidade verdadeira, torna-se um tema capital. Para termos ideia, os pitagóricos eram submetidos, antes de começarem a estudar as suas questões matemáticas, a um verdadeiro tirocínio, a um teste moral. Eles tinham que dar provas de que estavam moralmente habilitados para adentrarem aquele terreno de conhecimento. Ou seja, antes de tudo, é preciso formar o caráter, melhorar o padrão da personalidade, porque nada pior do que um erudito que é imoral. Como diz o meu amigo filólogo Sérgio Pachá, intelectual, quando dá para mau caráter, sai de baixo, né? Sai de baixo. É uma tragédia, e não só uma tragédia para aqueles que com ele convivem, mas também uma tragédia a médio e longo prazo, porque o influxo de suas ideias moralmente tortas acaba por ser um influxo transgeracional. Então nós temos na história da filosofia mesmo exemplos gritantes de como uma erudição à deriva moralmente pode acarretar tragédia. Eu estou ouvindo algum barulho, é isso mesmo? Parou. Era o ar? Eu falei, parou. Meu anjo da guarda. O nosso padre Leonel Franca, depois cronometrem, por favor, quando chegar perto do final. Sim, tá. Fui lá pegar a Tá bom. agora. Ele nos conta, ele tem um texto sobre Immanuel Kant e nos dá informações preciosas sobre as falhas de caráter de Kant. Kant foi formado no Fredericianum, que era um seminário protestante, e lá tinha ojeriza a piedade dos seus companheiros de estudo, e foi crescendo, não suportando opiniões que não coincidissem com a dele. E opinião aqui, parênteses, né? Opinião é, segundo Santo Tomás de Aquino, a adesão do intelecto a uma proposição
com certo temor de que não seja verdadeira. Ninguém opina com certeza, só no Brasil. A opinião traz sempre consigo o seu quinhão de dúvida. Acho que vai chover. Isso é uma opinião. Agora, há uma escala de opiniões, que vai desde aquilo que alguns escolásticos, perdoem-me aqui os latinistas presentes, que a minha pronúncia há de ser a de um peladeiro, de uma favela carioca, mas esta opinião começa naquilo que alguns chamavam de flatus votis. Segundo o professor Pachá, a tradução literal seria um peido bucal. Lula livre, isso não é nem opinião, flatus votis. Não tem o estatuto epistêmico de uma opinião, é um blá 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 qualquer. Acima desta coisa horrorosa, há a opinião temerária, que é a do sujeito que opina contra as evidências. O Instagram aí é um mostruário extraordinário, de opinantes profissionais que, com seus egos inflados, opinam com ar de sapiência infusa e de maneira grandemente temerária, porque vão contra evidências. E evidência aqui, outro parênteses, eu sou viciado em definições, porque eu acho que, juntamente com Santo Alberto Magno, que a definição é o primeiro passo para que o intelecto torne-se sadio. É verdade, quando a gente começa a falar e não tem sequer os conceitos mentais dos termos usados, significa que a vaca vai caminhando para o brejo das almas. Santo Alberto Magno, aliás, é um dos autores que mais tarde traremos à luz pela coleção escolástica da editora Concreta, se tudo der certo. Não são livros fáceis de editar. Ontem eu conversava com o professor Fábio, que não é fácil, não é só a tradução do latim, a pessoa tem que ter proficiência no glossário do autor a ser traduzido, entender quais são os conceitos filosóficos com que ele elabora, etc. Ter um pleno domínio da língua para a qual se vai verter o texto. E hoje no Brasil é um drama, e é triste dizer isto, cada vez mais vamos depauperando a nossa própria língua e caminhando para transformá-la em 1000 dialetos. Se a coisa não tiver um freio, se não se resgatarem as boas gramáticas e continuarmos nesse diapasão, daqui a pouco, entre nós e os portugueses, haverá certa coincidência sintática num ou outro período, mas a compreensão mútua será dificultada, apesar dos acordos pseudo-ortográficos. Então, acima desta opinião, que não é nem opinião, que é o flatus votis, há essa opinião temerária, que é ir contra as evidências. Santo Tomás nos diz que evidência é uma propriedade da verdade, ou, numa formulação mais escolástica, é próprio da verdade ser evidente. Só que ela é evidente numa escala. Há coisas que são evidentes em si mesmas, mas não para nós. É a chamada evidência quod si. Por exemplo, Deus não é evidente para nós, segundo Santo Tomás de Aquino. Se Deus fosse evidentíssimo, não haveria ateus. Então, todo ente, pelo simples fato de ser, porta em si mesmo algum grau de evidência. Só que há coisas que são evidentes só para os conhecedores na matéria. Quod sapientis tantum, diz Santo Tomás, que o ato é anterior à potência, é evidente apenas para quem estudou metafísica. Não é evidente para Dilma, por exemplo, ou para quase nenhum dos nossos queridos parlamentares, que entre o sujeito, o verbo e o predicado costumam ter concussões cerebrais, dificuldades ontológicas e antológicas. É uma desgraça, é uma verdadeira desgraça. Ouçamos os discursos parlamentares num dia, de preferência num dia chuvoso, e constataremos por evidência absoluta que os nossos queridos parlamentares, talvez com uma ou outra exceção, não conseguem expressar-se na sua própria língua e vão fazer leis. Perguntemos a qualquer um deles qual é a distinção entre justiça, lei e direito. Eles provavelmente inclinarão a cabeça num ângulo de 30 graus para o lado, balançarão assim e os seus neurônios praticarão um suicídio coletivo pelo ouvido. É uma tragédia, são legisladores.
são legisladores. Tragédia absoluta. E não pensemos que isto vem do nada e nada tem a ver com a formação da personalidade e do caráter. Porque a pessoa que sequer tem vocabulário, que não consegue concatenar lé com cré, não consegue desenvolver um discurso de improviso a respeito de um tema que presumivelmente estudou, é uma pessoa que está condenada a opinar temerariamente, contrariamente às evidências. Acima desta opinião temerária, que está acima da opinião, da pseudo-opinião, que é o Flatus Votis, há aquela opinião razoável, que é a opinião de senso comum, que é a da maioria das pessoas. E nós devemos defender o bom senso e o senso comum, porque ele é o trampolim para a formação da personalidade. A pessoa que fica raciocinando por absurdo, fica elencando na sua mente ideias, na sua vida prática, que vão no sentido contrário à realidade, elas são candidatas à depressão, à tristeza, etc. Porque a realidade não é só o que existe, como diz o Julián Marías, grande filósofo espanhol católico, ela é também o que resiste aos nossos devaneios. Então, não caminhemos na contramão da realidade, porque ela se vinga simplesmente sendo o que é, e não o que nós gostaríamos que ela fosse. Então, acima da opinião razoável, há a opinião dialética. A dialética, que é dialética ou lógica, que é o terceiro braço do trivium, segundo Santo Tomás de Aquino, é a ciência cujo objeto é trazer opiniões abalizadas. O exemplo que eu costumo dar é o seguinte: eu jogo mal xadrez, mas algo estudei. Suponhamos que um dia eu vá jogar com Anatoly Karpov, ex-campeão mundial. Ele tem um livrinho de 700 páginas sobre uma abertura só de xadrez, que é a Caro-Kann. Bom, eu não vou jogar Caro-Kann com o Karpov, que provavelmente perderei. Vou fazer algum movimento equivocado, ele irá prever a minha derrota, e a sua presciência deste futuro não retira a minha liberdade de errar. Analogamente ao que acontece com a presciência divina. O fato de Deus saber que nós pecaremos não retira de nós a responsabilidade pelos nossos próprios pecados. Muitos protestantes tiveram dificuldade de entender qual era a relação entre a presciência divina e a graça e a liberdade. Pois muito bem, acima da opinião, que é a opinião que é da dialética, o Santo Tomás diz que é próprio do dialético dar opiniões abalizadas. Veja-se que subimos, do pum pela boca, a opinião temerária, desta a opinião razoável, da opinião razoável à opinião segura, e por fim a opinião científica, que é quando o sujeito realmente, naquela matéria que ele estuda, ele alcança uma certeza epistemológica, ou seja, a sua certeza já não é mais fruto. A certeza que ele chega no conjunto de verdades de que trata a sua ciência não é uma certeza fruto de devaneios, de paixões desgovernadas, é a certeza que provém da posse formal da verdade pelo intelecto. Corrijam-me aí os latinistas presentes, uma das etimologias sugeridas para inteligência é intus legere, que é ler por dentro. A inteligência humana, eu digo humana porque há outras inteligências, a inteligência angélica e a inteligência divina. A inteligência humana é aquilo que, abstraindo do que contemplamos, das notas individuantes da matéria, chega a certa verdade, a certa adequação entre isto, que é esta potência para os inteligíveis, e o ser das coisas. Porém, por mais que nós conheçamos a realidade, por melhor que cresçamos na inteligência das coisas, para nós humanos, devido à debilidade do nosso intelecto, haverá sempre uma zona de sombra, de desconhecido, porque nós não esgotamos com a nossa parca inteligência o ser das coisas. Sempre há uma zona de sombra. Eu contemplo este copo aqui, vejo que tem água, sei um monte de coisas só de olhar, algumas me são evidentes, etc. Mas com o meu olhar eu não esgoto tudo o que há para ser entendido neste copo. Eu não sei exatamente qual é o peso dele aqui e agora, qual é a quantidade de água.
que há nele aqui agora. Teria que medir. Eu não sei se alguém benevolamente, que eu já estou cansado de viver, botou algum veneno. Eu teria que passar por um reagente para entender. Então, o nosso olhar não esgota as coisas. E esta humildade de base, ou seja, nós não esgotamos as coisas com a nossa inteligência, é o primeiro passo para uma boa formação da pessoa, da personalidade e do caráter, que são três coisas distintas. Então, a humildade de reconhecer a nossa pequenez é o primeiro passo para a grandeza que somos chamados, a grandeza que somos chamados a realizar em nossas próprias vidas.